mas eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas. Então ore por nós nesse sentido, tá? E nós também aqui temos orado por vocês. Eu gostaria que você abra sua Bíblia. Eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Eu vou fazer a exposição do capítulo 16, tanto agora pela manhã como pela noite. Então serão 2 sermões que eu vou pregar neste capítulo. O primeiro sermão eu vou pregar do verso 1 até o verso 6, e o segundo sermão, que é à noite, eu vou pregar dos versos 7 até o 16, ao final aí do capítulo 16 de Gênesis. Eu vou ler todo o capítulo e atente-se ao que está sendo relatado aqui. Eu quero antes passar uma informação que nos é importante. Toda a história de Abraão que nos é relatada, é interessante ver que o capítulo 16 tira Abraão do foco. Vocês vão perceber isso na leitura. Eu quero que você se atente a isso. As 2 figuras, pelo menos aqui na primeira metade do capítulo 16, que vão se destacar é Sarai e Agar. Vocês vão perceber isso aí. E tem um propósito pelo quê? Que apesar do capítulo 16 estar contando a história de Abraão, que ele ainda não era chamado de Abraão, mas ao contar até aqui a história de Abraão, Abraão fica quase que de escanteio aqui, em todo o capítulo. Então na primeira metade aparece a figura de Sarai, ela meio que ganha destaque aqui. Na segunda metade, quem vai ganhar em certa medida destaque, não totalmente, é claro, vocês vão entender por quê, mas aí aparece Agar. E só lá no final, do capítulo 16, nos 2 últimos versos, aqui de novo, aí aparece, realça-se o nome de Abraão, tá? Então olhe bem o que está sendo relatado aqui, nesse drama. O Gênesis é um relato de um drama, tá? Em forma de uma dramatização. Então olha aqui, Deus nos diz na sua palavra relatando essa história. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, pois sua senhora por ela desprezada, disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta-te para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão
a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Como eu havia dito aos irmãos, a figura de Abrão, apesar da história que está sendo relatada aqui no capítulo 16, é de Abrão, mas é interessante ver que ele se dissipa, quase que se dissipa aqui nesse relato. Ele é mencionado, obviamente, porque é um diálogo entre ele e Sarai, e logo no final também há ali um relato que envolve ele e Agar. Mas aqui a pergunta, meus irmãos, que nós devemos fazer nesta passagem, e ela trata exatamente disso: como que os conflitos em nossa casa e na igreja eles surgem? Essa é a primeira pergunta que nós devemos aqui atentar para o capítulo 16, porque esse capítulo aqui ele nos dá a oportunidade de nós aqui aprendermos que determinados conflitos que acontecem, especialmente dentro da nossa casa, porque aqui envolve um contexto de família, e isso obviamente se estende ao contexto da igreja, mas determinados conflitos eles acontecem na nossa casa porque eles são provocados pelos nossos pecados, e às vezes por pecados, na nossa perspectiva, às vezes pecados bobos, banais, coisas assim que, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu tomei tal decisão? E aqui a história de Abrão e também de Sarai nos ensina que, veja como que isso é importante, nos ensina aqui que até mesmo as famílias mais piedosas também, elas estão ou são suscetíveis a conflitos que são provocados pelos seus pecados. Ou seja, conflitos provocados por decisões erradas, porque simplesmente se precipitaram, ficaram ansiosos, e por causa de precipitação, por causa da falta de paciência, simplesmente eles tomam decisões que ficam fora da vontade do Senhor. E foi isso aqui, meus irmãos, que aconteceu com Abrão. Agora eu gostaria que você se atentasse comigo, para que a gente possa entender como é que nos é relatado esse, como eu havia usado a expressão drama aqui, essa dramatização, obviamente é uma história real, mas a forma como isso é escrito, até com uma linguagem quase que poética nesse relato, um enredo aqui que é estabelecido pela linguagem de Moisés, mas na verdade o livro de Gênesis é um livro de um sermão. Isso é bom a gente ressaltar. Moisés ele escreve esses relatos históricos, não é como uma mera informação histórica, mas ele escreve o livro de Gênesis com o intuito de instruir o povo de Israel sobre as suas origens. Então vamos entender que o livro de Gênesis aqui ele está numa linguagem retórica como de um sermão, ele está pregando um sermão, a exposição da história de Abraão de uma forma inspirada, e ele está instruindo o povo de Israel sobre o seu pai Abraão. Quem foi o pai Abraão? Como eles viveram? E veja na história dele o porquê que vocês estão assim hoje, por que Deus os trouxe até aqui hoje. Então a nossa perspectiva e olhar na história, especialmente no livro de Gênesis, deve ser essa. Você está lendo um sermão ou você está ouvindo um sermão da parte de Deus. Então observe, como é que está estruturado isso? Eu quero ir primeiro para essa parte para que você entenda o que nós vamos observar em cada um desses versos. E eu vou tentar fazer isso de uma forma que a gente consiga aproveitar o máximo do texto, porque o meu tempo aqui obviamente é curto. Eu só vou ter 2 momentos com vocês aqui, pelo menos nesse dia. Eu acho que eu preguei aqui pelo menos uns 8 ou 9 sermões dentro desse contexto aqui. Então é muita coisa para explorar aqui. Mas eu vou tentar resumir isso em 2 sermões e tentar tirar o máximo proveito desse texto. Mas olha, observe, então, nós temos 2 partes. Qual que é a primeira parte? A primeira parte, ela nos leva, a primeira divisão, a primeira seção nos leva do verso 1 ao verso 6. Como eu disse, esse é o primeiro sermão que eu vou pregar. O que está relatado nesses 6 primeiros versos? Nós temos aqui então o relato do conflito, o conflito provocado. Vamos usar essa expressão-chave. O conflito provocado. E o que leva esse conflito dentro da casa de Abrão, como vocês acabaram de ler? A segunda seção, versos 7 ao 16, envolve aqui a solução do conflito. Nós temos o conflito e depois nós temos a solução do conflito. Na primeira divisão, basicamente, o que nós vamos perceber é como que isso se desenvolve, como é que esse conflito surge e aonde ele chega. Então observe, verso 1, nós temos um problema.
o relato desse conflito começa mencionando um problema. Na verdade, você vai perceber que não é apenas um problema. Nós temos outros problemas aqui no relato desse problema. Verso 2, nós vamos ter aqui uma proposta ou uma solução, mas essa solução, ela é mundana. É isso aí, uma solução mundana. Verso 3 nos leva então à desobediência. Desobediência. E o verso 4 nos leva agora à consequência dessa decisão ou dessa desobediência, decisão errada. Que vai em primeiro lugar, verso 4 nos leva à afronta. E essa afronta acontece do menor para o maior. Nós vamos entender por que isso acontece assim. Logo em seguida, verso 5, nós temos uma desavença, que também não deixa de ser uma afronta. Na verdade, nós temos 3 afrontas acontecendo numa sequência, do menor para o maior. Agar, Sarai, Sarai, Abrão, Abrão, Sarai e Agar. O efeito, bate, rebate. E que a coisa vai ficando mais grave ainda, o negócio vai ficando mais tenso, a situação vai ficando ainda mais complicada e delicada dentro da casa de Abrão. Verso 5 então, para repetir, a desavença, que leva à afronta também. E por fim, verso 6, nós temos a fuga. Se destaca no verso 6, apesar da fala de Abrão aí, a fala de Abrão também é uma fuga, né? Apesar que o texto vai dizer que Agar fugiu da presença de Sarai. Contudo, Abrão também é uma fuga. Então o verso 6 destaca-se a fuga. Quando você vai para a segunda divisão, aí nós temos o momento em que Agar e o anjo do Senhor estão ali juntos diante de um poço na região de Sur. E aí nós temos aqui, em primeiro lugar, do verso 7 ao 9, então já não vai ser mais agora um verso apenas. Nós vamos ter aqui do verso 7 ao 9, nessa segunda sessão, na resolução do conflito, a admoestação, ou repreensão, como você queira colocar. Dos versos 10 a 12 nós temos promessas. Então, admoestação, promessas. Do verso agora 13 apenas, nós temos a obediência. A divisão ela vai se parecer muito com o que se desenrola também na estrutura da primeira sessão, porque olha, observe, se no verso 3, bem no meio aí da divisão da primeira sessão, nós temos a desobediência de Abrão, no verso 13, nós temos a obediência de Agar. Então, obediência se contrasta com a desobediência da primeira sessão. Depois, no verso 14, nós temos o memorial. E vamos entender o que é isso. No verso 15, nós temos agora a reconciliação. Como é que isso se desenvolve no relato do verso 15? E por último, o retorno à confiança. Porque o capítulo 16 começou com desconfiança e em certa medida com incredulidade, e vai fechar com retorno à confiança. Abraão se distanciou da confiança que ele deveria exercitar. Deixa eu falar algo muito importante, abrir um adendo. Abraão não perdeu confiança, Abraão não perdeu a fé dele, né? O crente não perde a fé em Cristo Jesus, mas o crente vacila no exercício da sua fé, ela diminui. Então isso tem uma ligação muito forte, inclusive com o capítulo 15. Se você pega, por exemplo, o relato de todos os capítulos, obviamente que eu não vou fazer isso aqui de uma forma muito exaustiva, mas a história de Abrão começa com o capítulo 11, quando lá dos versos 27 ao 32 ele fala das origens de Abrão. E observe, como é que Deus é gracioso. Quando nas origens de Abrão você percebe que ele é da descendência de Sem, ele é da linhagem direta de Sem, mas onde é que ele nasceu? Qual a influência? Porque naquela época os semitas, os descendentes de Sem, se desviaram também dos caminhos do Senhor, depois de 300 anos que aconteceu, ou que a arca abriu suas comportas e todos saíram, em Gênesis capítulo 9. E a descendência de Sem se desviou dos caminhos do Senhor. Nos tempos de Abrão haviam poucos crentes, não haviam muitos crentes. Tanto é que no relato do capítulo 13, do capítulo 14, você encontra um desses poucos crentes que se encontra com Abrão, Melquisedeque. Estava rodeado de pessoas ímpias, inclusive na descendência de Sem, muitos estavam contaminados e misturados com os pagãos do Oriente, que eram inclusive os descendentes de Cã. Egito faz parte de Cã, não se esqueçam disso. E aí Agar está aqui no meio. Então observe que
dos capítulos 11, por exemplo, 12, você tem o chamado de Abraão, mas o chamado, quando Deus o chama, o chamado não é, ele não atende o chamado imediatamente de uma forma integral. Ele começa a ficar preocupado com o pai dele, dá uma paradinha em Harã, aí tem que esperar o pai morrer em Harã para continuar. Ele queria levar todo mundo. E Deus foi bem claro em dizer: deixa a tua parentela. Parentela é parente. Seu pai agora não é mais sua família, seu pai agora é seus parentes. Pega a tua esposa e todos os teus bens e vá. Ele leva o sobrinho Ló. Aí o capítulo 13 nos mostra uma outra prova interessante. E antes do capítulo 13, a prova também que Abraão é submetido quando ele foge para o Egito, em vez de confiar na promessa do Senhor em relação à fome que acontece ali no sul da região de Canaã, onde ele estava instalado. Em vez de aguardar, porque Deus iria preservar a vida dele, ele foge para o Egito, porque o Egito aparece como a terra das oportunidades. Mas a terra das oportunidades aparenta ser uma terra próspera, boa, que a gente vai se dar bem. Na verdade, é a terra onde eu vou me perder, é onde eu vou correr risco. E o Egito parece que está sempre na história aqui de Abraão. Em certa medida, no capítulo 13 também, o Egito meio que aparece aqui, porque a região de Sodoma e Gomorra, quando Ló escolhe, cobiçoso, orgulhoso, rancoroso, resolve ir para Sodoma e Gomorra, as campinas do Jordão, elas estão bem próximas da fronteira do Egito. E aqui, capítulo 14, é um momento que Deus ele concede a Abraão um livramento e também concede a Abraão uma honra. Como se Deus estivesse exaltando a Abraão aqui no momento em que ele vai resgatar o seu sobrinho Ló das mãos daqueles 4 reis que estavam sendo comandados por Quedorlaomer, se é assim que eu pronuncio o nome dele aqui, e mais os outros reis que estavam com eles eram do Oriente, lembram? Descendentes de Cã, Tubano, os semitas e outros povos que estavam ali. E Abraão está aqui no meio dessa situação, e ele vai livrar o seu sobrinho Ló. E Deus usa Melquisedeque para abençoar Abraão. E agora o capítulo 15, quando Abraão, depois de ter derrotado inimigos ferozes, terríveis, ele se amedronta, fica com medo. Ele teme que esses inimigos possam vir e voltar e se vingar dele e matar toda a família dele, que é a primeira reação que está implícita ali no início do capítulo 15. Deus vai e consola o coração dele e diz assim, e também ao mesmo tempo repreende, encoraja, exorta: não tenha medo, eu sou o teu escudo, e eu serei com a sua descendência. Aí aparece uma outra preocupação agora: mas que descendente? Se eu não tenho descendente, Senhor? Ele questiona isso. Vai ser Eliezer, ele é o meu servo, que vai ser o meu herdeiro, meu descendente? E o Senhor diz para ele: não, vai ser da sua semente. Obviamente a sua semente pressupõe que Sarai está inclusa nesse processo, da esposa legítima. É a única esposa que ele tem, que é Sarai. Então observe que no capítulo 15 Deus mostra sinais, Deus fala com ele 2 vezes, pelo menos em 2 encontros que nos é mencionado. Deus faz uma aliança com ele no capítulo 15. Obviamente essa aliança vai se realçar no capítulo 17. Mas o capítulo 15 é uma aliança, quando os animais são divididos. Aqueles 5 animais, eles são mortos, 3 deles, os de maior porte, são divididos ao meio. Passava-se por, quando eles iam fazer algum acordo, alguma coisa muito séria, muito importante, as pessoas envolvidas naquela aliança passavam no meio daqueles animais que estavam divididos. Havia um corredor entre os animais divididos. Sangue, vísceras estavam espalhados e eles pisavam naquilo, como um sinal de que, se uma das partes não cumprisse o que estava estabelecido naquela aliança, eles deveriam sofrer o que aqueles animais sofreram, deveriam morrer, deveriam ter o seu sangue derramado. Quem que representa ali aqueles animais que são divididos ao meio e o sangue está derramado? Quem foi que passou pela aliança de corte porque nós não obedecemos a nossa parte na aliança com Deus? Foi Cristo. E Deus dá esse sinal para ele. O capítulo 16 agora nos leva ao fato de que, passado já um tempo, Abraão parece que está esmurecido. O texto não diz isso, mas parece que está esmurecido. E aí, nesse sentido, é que a figura de Sarai destaca logo no início aqui do capítulo 16. Então vamos à exposição e análise aqui verso a verso, que a gente puder explorar e o tempo nos permitir. Então vamos para o verso 1. O que o verso 1 nos propõe? O problema, como eu havia dito. Como isso está descrito? Veja como está descrito.
Verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, e aqui dá uma pausa. Observe, o capítulo 16 aí está nos mostrando que todo conflito, então, ele começa com problema. Começa com o relato de um problema. Na verdade, aqui, meus irmãos, o que o verso 1 nos propõe a pensar e refletir é como nós... A questão não é o problema em si. O problema todo mundo passa, mas a questão aqui a ser analisada é como encaramos ou vemos o problema. Como Sarai viu e encarou esse problema? Havia um problema. E aqui nós precisamos fazer distinção do problema que Abrão e Sarai estavam enfrentando, porque ela era estéril, como diz o texto, como também, ao mesmo tempo, de um problema que eles provocaram. Qual era o problema que Sarai enfrentava? O verso 1 vai nos dizer, Sarai, aqui ele vai dizer que não lhe dava filhos, ou seja, Sarai era estéril. Obviamente, por uma dedução muito simples aqui, uma mulher que era estéril, naquele contexto, provavelmente ela poderia ser considerada uma mulher amaldiçoada, uma mulher que talvez estivesse recebendo algum castigo da parte de Deus, porque ela estava estéril. Porque você deve se lembrar de Gênesis capítulo 9, quando você vai, por exemplo, a promessa que Deus faz a Noé, o recomeço de tudo. E Deus vai prometer, por exemplo, no capítulo 9, verso 1, ele vai dizer, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. É uma promessa, é uma ordenança. E aí eu devo lembrar que, por que as nossas igrejas estão vazias em certa medida? Porque eu só tenho 2 filhos. Um presbítero lá do interior de Rondônia, lá do sul de Rondônia, uma vez ele disse pra gente assim, quem tem 2 só tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Vocês entenderam, né? Então veja, é uma ordenança que está estabelecida com promessa. É nosso dever, por deleite, satisfação e alegria no pacto do Senhor, ter muitos filhos. Então veja, uma mulher que naquela época, nesse contexto, era estéril, possivelmente havia uma mentalidade naquele contexto, há 300 anos que eles já ouviam essa promessa, de que um pai passava para o outro, para o filho, e assim por diante, dizendo, olha, tenha bastante, porque filhos é bênção, filhos é sinal de que Deus está dando prosperidade. Mas veja que isso com o tempo também vai se distorcendo o conceito correto disso. O paganismo, a idolatria, o misticismo começa aqui a entrar dentro desse tipo de situação. E aí, possivelmente, veja, é possível que Sarai estivesse tendo a seguinte ideia: se eu sou estéril porque eu sou amaldiçoada, se eu sou estéril é porque Deus está castigando a mim e ao meu marido. Então, observe que isso, na verdade, vai criando uma proporção em que não simplesmente ela está se considerando vítima, e é que ela está se vitimizando, mas ela está sendo egoísta. E vocês vão entender por quê. Mas observe que uma coisa é o problema que eles estão enfrentando, e Deus nos dá problema. E quando Deus nos dá problema, Deus concede problemas aos crentes, isso é uma bênção. E Sarai, na fala dela, não transmite isso. Então, o que nos é mostrado aqui, quando o verbo que nos é usado logo em seguida na segunda parte do verso 1, porém, ou seja, essa conjunção aí está fazendo uma distinção entre o problema enfrentado e o problema provocado. Aí, porém, aí menciona quem? Agar, uma serva de Sarai, e que era egípcia. Ela aparece aqui como problema provocado. Aí vejo que nós temos um ponto importante aqui, em que a esterilidade de Sarai aparentemente aparece como a causa desse conflito. Eu digo aparentemente. Mas veja, a responsabilidade do conflito gerado aqui não cai apenas sobre um e nem outro, mas aqui os 2 problemas eles vão fazer parte do conflito, sendo que a causa do conflito é o segundo problema. Não é necessariamente Agar aqui a causa do conflito, vocês vão perceber isso.
E como é que a gente percebe isso? Quando então você percebe que, em primeiro lugar, Agar, quando é mencionada como escrava, significa que ela não era membro necessariamente da família. Ela era uma estranha. Agar era uma egípcia. E aí, quando a gente vai para Gênesis capítulo 2, você às vezes pergunta, mas como é que Agar surge nessa história de repente? A priori não foi de repente. É possível, e aí eu preciso que você vá para Gênesis capítulo 2, verso 16. Só para a gente constatar isso como uma informação histórica. É possível que o relato do verso 16 do capítulo 12 de Gênesis tenha relação com isso, tá? Então observe. Verso 16, quando vai dizer que no contexto eles fogem para o Egito, lembra? E Abraão, com medo de morrer, em vez de se preocupar com a esposa, se preocupa consigo mesmo, com medo de morrer, porque a esposa dele era muito bonita, era uma mulher que se destacava, a beleza dela era muito realçada dentre todas as outras mulheres por onde ela ia. Se me permite um parênteses aqui, eu quero uma rápida aplicação, uma rapidinha aplicação. Por que os ímpios vão atrás das mulheres piedosas e crentes para casar? São as mais afeiçoadas, as mais bonitas, são as mais preparadas. Os olhos dos ímpios enchem quando eles veem as mulheres, as nossas filhas e as nossas esposas, porque elas são mais afeiçoadas. A beleza interna, não sei se você sabe, mas ela realça a beleza externa. Enche os olhos dos ímpios, porque com todo o dinheiro e tesouro que eles podem ter, eles sabem que as nossas mulheres e as nossas filhas é um tesouro de um valor inestimável que eles não podem ter. Então veja, olha o que acontece. Verso 16 vai dizer: este, por causa dela, ou seja, Faraó, né, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, ou seja, Faraó deu a ele recompensas, presentes. Começou a bajular Abrão, porque Abrão havia mentido dizendo que ela era irmã dele. Ele mentiu. E aí, qual era o intento de Faraó? Ter Sarai como uma de suas mulheres. Não era nem esposa, mas é uma de suas mulheres. E aqui vai dizendo que deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas. Então, me parece que Agar pode ter sido parte desse pacote de presentes que Abrão recebeu. Então, observe, nós temos uma pessoa aqui que, apesar de ser escrava de Abrão, ela provém de uma outra situação que foi gerado um problema. Deus é perfeito em tratar os nossos pecados, quando Ele vai usando um conflito após o outro e mostrando lá atrás como todas as coisas começam no nosso coração. O Agar está aqui fazendo parte de um problema. O Egito está dentro da casa de Abrão. É o que realça aqui com a figura e o destaque, porque Sarai tem uma visão totalmente distorcida daquilo que são os planos de Deus. Ela começa a ver Agar com uma esperança para a resolução do seu problema. Observe como isso se desenvolve aqui no verso 2 agora. O verso 2 diz: disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Vocês estão prestando atenção como ela está dizendo isso? Pois a minha serva, tome pois a minha serva, e assim me... Agora preste atenção na forma como ela está falando aqui também. Assim me edificareis com filhos por meio dela. E o texto termina dizendo uma das coisas mais terríveis que pode acontecer dentro de uma casa: e Abrão anuiu o conselho de Sarai. O verso 2 aqui, nós temos o modo como nós tentamos resolver o problema. Lá no primeiro verso 1, como encaramos e vemos o problema. Aqui o verso 2, o modo como tentamos resolver um problema. Ou seja, tentamos resolver um problema à nossa maneira, conforme a nossa perspectiva e visão de mundo. Então, você está percebendo aí que Sarai, ela ganha notoriedade, ela ganha destaque nessa primeira parte aqui do capítulo 16. O texto está dizendo: disse Sarai a Abrão. Meus irmãos, deveria ser o contrário o relato aqui, numa perspectiva lógica. No capítulo 15, Deus havia dado ordenanças por meio de sinais a Abrão. O capítulo 15 é muito rico em nos mostrar e nos ensinar que Deus, quando nos dá sinais, por exemplo, a ceia do Senhor é uma ordenança que
é um sinal. O batismo é uma ordenança que é um sinal. Os sacramentos nos ensinam isso. A pregação da palavra, o dia do Senhor, todas as coisas que nos são ordenadas como sinais ordinários para que até que Cristo volte, ou seja, o cumprimento da promessa, até que Cristo volte, nós precisamos fortalecer a nossa confiança no Senhor por meio de sinais. E foi isso que o capítulo 15 nos relata. Ou seja, Abraão deveria fazer o quê? Consecutivamente, alimentar a sua esposa e a sua casa com as ordenanças que Deus havia dado a ele. Parece-nos aqui que com o tempo, de novo ele esfriou. Seu coração, talvez ele estivesse, vamos pensar dentro daquilo que envolve o nosso contexto, só para você entender a similaridade. Imaginemos que talvez ele estivesse todos os dias fazendo com o doméstico, guardava o sábado, vamos pensar nesse sentido, né? Um homem que estava cumprindo o seu... Onde é que é o problema em tudo isso? Não é só mecanicamente fazer o que tem que ser feito. Coração. Como é que está o coração? Está fazendo, mas o coração não está confiando mais como deveria. Está se distanciando. E aí você às vezes pergunta, por que a minha casa está do jeito que está? Sendo que eu tenho feito culto doméstico, nós temos ido todos os domingos à igreja, eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado, tenho observado todas as ordenanças que o Senhor tem me dado. Por que a minha casa está do jeito que está? Coração. Tudo. É um problema interno. Começa assim. E observe, a perspectiva muda. E aqui a notoriedade de Sarai se dá pelo fato de que os papéis se inverteram. Você percebe aí que Sarai, ela passa a dar a diretriz para resolver um problema. Ela é o guia para a solução desse problema. Parece que ela virou uma espécie de sacerdotisa, a chefe da casa. E ela fala com Abrão, e não Abrão fala com ela. O contrário deveria ser, Abrão deveria dizer para ela, se acalme, minha querida esposa. Aquieta o seu coração. O Senhor vai cumprir a sua promessa. Mas inverteu. E ela faz uma proposta que está dividida. Vamos pensar que essa divisão ela pode estar em 3 partes. Ou vamos pensar ela em 3 partes. Quais são essas partes? Primeiro, o argumento. Segundo, a vitimização. Terceiro, a solução. Ou a proposta para uma aparente solução. O argumento. Eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Engraçado não, mas é interessante porque Calvino, quando ele comenta esse texto, ele vai dizer que Sarai deu desculpas, essa é a expressão literalmente, desculpas esfarrapadas. É um argumento muito bem elaborado. Eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Pensemos um pouco nessas palavras. Ela estava errada? Em si o que ela diz está errado. Quem impede de alguém ter filhos? E quem concede a bênção de ter filhos? Claro que é o Senhor. Isso se assemelha muito à serpente Eva e Adão. Então veja, o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Em outras palavras, o Senhor está demorando cumprir a promessa. O que Sarai está fazendo aqui? Culpando Deus porque ela está daquele jeito. A vitimização. Eu quero que você se concentre apenas nessa parte. O Senhor me tem impedido. O que basicamente ela está dizendo é: eu sou. Não é assim que as mulheres agem quando elas estão numa circunstância de uma extrema impaciência e angústia? E geralmente o que elas dizem? Eu sou uma desventurada, eu sou uma desgraçada, o que é muito típico de uma mulher que está numa condição frágil, diante de um problema, e que ela está incomodada com isso. E principalmente elas fazem isso quando elas estão expostas aos seus próprios pecados diante de problemas. Agora vem a solução. Qual a proposta que ela faz? Toma, pois, minha serva, e assim me edificareis com filhos por meio dela. Aqui tem um ponto muito interessante a ser analisado. Ou seja, o que ela está dizendo então é: se Deus está demorando, eu mesmo vou resolver o problema. Não é assim que a gente faz?
nos costumes pagãos e místicos dos católicos romanos populares na minha família, eu lembro da minha bisavó. Cada cômodo da casa tinha um santo. Ela sabia até o sobrenome dos santos. Cada cômodo da casa tinha um santo. Às vezes eu precisei ir no toalete, no banheiro, para ver se aquele negócio não ficava me olhando, sabe? Porque todo cômodo que você ia, aquele negócio estava virado para você te olhando. Eu chamava ela de vó, mas a minha bisavó. Eu falei, vó no banheiro. Entra ali, meu filho. E ela sempre dizia, vai com Deus. Entrei, sentei. Quando eu sentei, eu olhei. Estava lá ela me olhando e estava lá o Bento me olhando. Todo cômodo da casa tinha um troço daquele. Quando alguma coisa não dava certo do jeito que ela queria, o que ela fazia? Virava todo mundo de costa. Quando ela estava muito brava, virava até de ponta cabeça, os coitados. E dizia, enquanto vocês não resolverem a minha situação, vai ficar aí de costa virado. Eu estou dando um exemplo do contexto místico pagão. E o que exatamente Sarai faz? Copia o mesmo exemplo dos pagãos. Se o senhor está demorando, então eu mesmo vou resolver o problema. O senhor não tem condições de resolver o meu problema. Observe, ela está responsabilizando Deus pelo seu problema, e ela se coloca como uma pessoa capaz de resolver esse problema. O que basicamente Sarai está cometendo quando pecados graves aqui, quando ela está, primeiro, tomando o lugar do seu marido, segundo, ela está tentando tomar o lugar de Deus, e terceiro, Sarai está propondo uma solução com base, meus irmãos, em um costume e convenção social e cultural do mundo da sua época. Deixa eu explicar, porque esse ponto aqui merece uma atenção importante. Observe bem, ela está dizendo, olha, tome a minha escrava, a minha serva, e através dela você vai gerar filhos para mim. Porque era esse o costume da época. A percepção e o senso moral da época, ela, obviamente, inclusive entre os ímpios, ela é normativa. Adultério é pecado em qualquer circunstância. A questão do matrimônio sempre foi tratada também pelos ímpios como uma questão também que não pode ser tocada, mexida, apesar da imoralidade deles, que consentem muitas coisas aberrantes. Mas basta você ver quando os ímpios se veem numa circunstância de adultério. É natural a reação de um, quando foi traído, a sensação de traição. Tomou algo que é meu. Roubou algo que é meu. Então veja, apesar dessa percepção moral, que obviamente havia naquela época, mas havia um consentimento aqui, uma convenção social que dizia, caso a esposa seja estéril, é possível que a esposa, se ela consentir, olha como é que o argumento é muito bem feito, se ela consentir, ela pode dar a mão de uma das suas escravas e o seu marido se deita com ela para gerar filhos para ela. Qual é o nome disso, meus irmãos? Adultério. Quebra do 7º mandamento, obviamente. Era a forma antiga de se seguir o padrão do chamado barriga de aluguel. É isso. E o que ela faz? Ela usa a convenção social da sua época para resolver um problema. Talvez na cabeça dela passasse, Deus não vai se importar com isso, porque se ele não está resolvendo o problema, talvez a forma de se resolver esse problema seja dessa forma. Vamos usar esse meio da convenção social. Observe como que isso também é muito presente nos nossos dias, quando ou em casa ou dentro da igreja as convenções sociais e culturais se tornam práticas da igreja, sendo que essas convenções sociais e culturais elas são mundanas para se resolver um problema. Perceba? O Egito está dentro da casa de Abraão. E olha o que nós somos levados a ser admoestados pelo Senhor, quando esse verso nos ensina que mesmo, repito, meus irmãos, mesmo as famílias mais piedosas, elas cedem à tentação de entrar e tomar o lugar de Deus nas resoluções desses problemas. Quando também nós somos lembrados, em segundo lugar, de que nós, homens,
por mais piedosos que possamos ser, nós somos tentados a cair nos pecados grotescos e tolos, quando Satanás ele vai usar inclusive as pessoas que mais confiamos, as pessoas que mais amamos, para que possamos ou sermos levados a pecar contra Deus. Terceiro, quando aqui nós somos admoestados a lembrar sobre os costumes e as convenções sociais, sempre estarão à nossa disposição como uma opção para resolver nossos problemas. Nós queremos que a nossa igreja cresça. Como é que isso vai acontecer? A igreja não está crescendo, parece que estamos sendo amaldiçoados. E o que é que se faz? Negocia-se por meio de convenções sociais como vamos fazer a igreja encher de pessoas. Quando um dos nossos filhos ele está apaixonado por uma garota, por uma moça que não é crente, ele namora com ela, as coisas já começam errado, e aí a gente tenta resolver esse problema dando um jeitinho de fazer com que essa moça porque em vez de você dizer para o seu filho, termina com ela porque ela não pertence à família da aliança, ela é uma inimiga, ela pertence à linhagem de Cã, ela não é de Sem. O que é que nós fazemos? Vamos dar um jeitinho de fazer ela ser de Sem? Vamos dar um jeitinho de fazer ela ficar aqui perto de nós, a ponto de pais crentes permitirem que esses filhos fiquem com as suas respectivas namoradas, ou vice-versa, às vezes até dormindo no mesmo quarto. Eu prefiro que meu filho e a namorada dele fiquem aqui na minha casa e façam o que quiser aqui do que na rua. Eu digo para você, qual a diferença de uma convenção social? Eu estou dando um exemplo apenas de várias coisas que você pode aí, eu e ele, pensarmos e vermos quais os riscos que corremos quando as convenções sociais do mundo elas querem entrar na porta ou pelas janelas da nossa casa ou da nossa igreja. Quando também nós somos lembrados dos argumentos, dos meios para se resolver os problemas, sempre eles vão ser pragmáticos e fora da vontade de Deus. O que é que significa pragmático? Ou seja, não nos importaremos se isto ou aquilo desagrada a Deus. Não nos importaremos se esse princípio bíblico será quebrado ou não. Não nos importaremos se isso é pecado ou não, porque o que nos importa é resolver o problema. Já parou para pensar que Deus talvez queira que esse problema fique até o último dia da sua vida? E aí? Qual é a solução do problema? Aprenda a suportar as dores, os sofrimentos, as perdas desse problema. Essa é a solução do problema que Deus está nos dando. E por último aqui no verso 2, vitimização é pecado. O que é vitimização? É uma forma de você culpar Deus, como também os outros, pelos nossos próprios pecados, cobiças e falta de contentamento. Vá para o verso 3 agora, quando ele vai nos dizer, agora vamos para a desobediência. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, veja, ele está destacando, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Como nós descartamos Deus dos nossos problemas? Esse é o ponto aqui. Como? A desobediência está nesse ponto. Como descartamos Deus dos nossos problemas? Ou como nós negamos a operação divina para lidar com os nossos problemas? Aqui a desobediência no verso 3, ela consiste exatamente na interferência humana nos planos divinos. Eles não conseguem isso, obviamente. A gente vai ver isso depois. Mas observe que o verso 3 aqui é o ápice, é o ponto alto, pico de toda essa primeira sessão. E por quê? Porque mais uma vez a coisa se agrava pelo fato de que Sarai ela está numa posição mais ainda elevada do que Abrão. No relato do verso 3 você percebe isso, porque o ponto aqui coloca Sarai numa posição de uma pessoa que superiormente ela exerce uma autoridade de conceder algo, de autorizar algo a Abrão. E ela inclusive coloca Agar numa posição também elevada, porque ela agora se torna uma espécie de progenitora, uma espécie de esperança para o coração de Abrão. E Abrão, por sua vez, o que acontece com ele aqui? Ele é rebaixado. Ele é rebaixado. Ele se submete a uma posição em que Agar deveria se submeter e continuar, ficar no seu lugar. E ele se torna uma espécie de servo das duas.
É um negócio aqui muito terrível que está acontecendo aqui no contexto com Abraão. E aqui o que Deus está fazendo com Abraão? Entregando ele para o próprio pecado do coração dele e humilhando ele. Aqui a disciplina já está começando. Observe que o verso 3 vai nos mostrar essa posição quando mostra que olha o relato, é uma cerimônia que está acontecendo aqui. Você está percebendo isso? Há uma cerimônia aqui sendo realizada. É como se houvesse aqui uma espécie de uma solenidade. Ela está dando a mão de Agar, ela está fazendo com que ela seja conduzida, uma espécie de uma autorização solene a Abraão e diga, leve ela. É como se houvesse acontecendo aqui uma cerimônia de casamento. Esse foi o jeitinho da convenção social para resolver esse problema. E aqui, meus irmãos, no verso 3, nós não podemos dispensar o que é relatado no final, quando diz que Abrão já residia em Canaã. Isso aconteceu quando Abrão já residia em Canaã por 10 anos. E por que esse relato? A menção disso aqui é para nos mostrar o quanto Abrão desconsiderou todo o tempo em que Deus havia falado com ele. Todo o tempo que Deus já havia, desde o seu chamado no capítulo 12. 10 anos. Porque 10 anos não são 10 dias. 10 anos, esse homem durante 10 anos da sua vida deveria ter uma maturidade mais aguçada. Um homem na posição dele que foi honrado no capítulo 14 por Melquisedeque, e que até mesmo o rei de Sodoma, viu nele a devida honra que Deus estava concedendo a ele. Um homem que chegou a esse nível. Olha que posição que ele está agora, quando ele está desconsiderando todo esse tempo em que Deus havia falado com ele. Ele está desconsiderando os livramentos que Deus deu a ele. Ele está desconsiderando as bênçãos que Deus havia concedido a ele até ali. Ele está desconsiderando os sinais que Deus havia dado a ele da sua promessa. Porque depois de tanto tempo de igreja, um crente que está desprezando e desconsiderando a palavra de Deus por causa dos seus pecados, ele pode ser uma pessoa que tenha 10, 15, 20 anos, 30 anos de igreja, 50 anos de igreja. Todo esse tempo pode ser que em um momento Deus trate o coração dele, fazendo ele ser envergonhado e humilhado, para lembrar que ele se esqueceu das promessas do Senhor. Vá para o verso 4. Desobediência, nós vimos, agora afronta, verso 4. Quando o verso 4 nos diz, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, ela no caso Agar, foi sua senhora por ela desprezada. Olha que a parte A do verso 4 aqui nos dá a impressão de que tudo estava dando certo. Porque o texto diz, ele a possuiu e ela concebeu. Percebe? Essa que a anúncia que está estabelecida aqui é essa. Parece que está tudo dando certo. Parece que Sarai aqui demonstra uma satisfação de que o seu plano corre conforme o planejado. Mas aqui, meus irmãos, é uma falsa ideia de que tudo está dando certo. É interessante ver como que o homem é capaz de pensar que pode resolver os seus problemas e resolver as coisas a nossa maneira. Aqui, meus irmãos, é uma forma de pensar que nós somos autossuficientes, de que nós não precisamos de Deus para nada. Por isso, veja que nesse momento, o fato dela estar, e ele também, de estarem pensando que o plano deu certo porque ela engravidou, ela ficou grávida, concebeu nesse sentido. Houve os sinais claros, externos, que ela estava grávida. Aqui, na verdade, Deus está disciplinando Abraão e a sua casa, porque quando pensamos que o nosso plano deu certo, é exatamente nesse momento que o plano está desmoronando. E aqui nós temos o início do conflito no verso 4. E este conflito começa então com uma afronta. Lembra que eu disse? Começa da afronta do menor para o maior. Observe aí que o conflito ele começa do menor para o maior, porque Agar é a escrava, Sarai é a senhora da casa, esposa de Abrão. Abrão é o chefe, o rei da sua casa.
Ele tinha a posição de rei aqui. No capítulo 14 isso fica claro. Ele era rei também. Ele exercia a função monárquica na sua casa, no meio do seu povo. Ele tinha com ele basicamente 300 pessoas na sua casa. Ele era um rei de 300 pessoas. Rei e sacerdote deles. Em certa medida, a gente pode até considerar que havia um aspecto também do ofício de pregador da palavra, porque ele era responsável como chefe da sua casa de tratar a sua casa como uma igreja de Deus. Ele pregava a palavra, aquilo que Deus transmitia a ele, ele transmitia. Obviamente, alimentava o coração com a palavra de Deus os membros da sua casa, incluindo os escravos. Então Agar, ela pertencia. Pode considerar nesse contexto aqui, é permitido pensar, entender que Agar era tratada como um membro da igreja nesse momento aqui, no período patriarcal. E veja o que está acontecendo. O momento em que aqui nós temos Agar, a escrava, afrontando Sarai. Agar está provocando maldosamente Sarai por causa da sua... E o ponto é esse aqui. Qual é o problema lá em cima? Esterilidade. Qual é a visão para se resolver o problema? É Agar. O efeito agora é colateral. Agar, que era vista como a solução de um problema, vem contra Sarai em primeiro lugar. E possivelmente aqui nós temos o ponto fraco do coração de Sarai, obviamente, era o quê? A esterilidade. O que provavelmente Agar está fazendo é maldosamente provocando Sarai e dizendo, viu? Quem tem competência para ser esposa de Abrão sou eu e não você. O que ela em miúdos fez foi isso. E foi não apenas uma ofensa terrível a Sarai, mas Sarai se viu numa posição humilhada. Ela foi humilhada, porque a expressão literalmente que é usada aqui é maldição. O sentido no hebraico lá para que desprezar a senhora significa amaldiçoar literalmente. E isso dá a ideia de que ela repetiu várias vezes que Sarai, possivelmente, ela era uma desfavorecida. As palavras de Sarai no verso 2 se voltam contra ela. Em outras palavras, você está percebendo, do menor para o maior, por quê? A escrava está tentando tomar o lugar da sua senhora. Mas isso já aconteceu também lá em cima, os versos 2 e 3. Sarai tomou o lugar do seu senhor. E agora a escrava quer tomar o lugar da sua senhora. E ela quase conseguiu isso. E observe, meus irmãos, o verso 5. Quando ele diz, disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires, e ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. O negócio ficou mais feio ainda. Agora nós temos a desavença, que também é uma afronta. E essa afronta se duplica porque Agar, aliás, Sarai já tentou tomar o lugar de Abrão e tomou, mas aqui a situação mais ainda porque, veja, Abrão era também juiz da sua casa, ele tinha a responsabilidade de julgar a sua casa, de lidar com os problemas da sua casa, resolver os... Nós homens, isso aqui é muito importante para lembrarmos que nossa posição, ela se resume praticamente em tudo que a gente percebe dentro da esfera social. Nós somos o pastor da nossa casa, nós somos o rei da nossa casa. Você sabia disso? Nós somos também o juiz da nossa casa. Nós julgamos as causas entre os nossos filhos. Nós julgamos as causas também da nossa esposa. Nós somos juiz. Você está percebendo o peso da sua responsabilidade dentro da sua própria casa? Porque a igreja começa dentro da sua casa e da minha. E aqui ele aparece como juiz fracassado. Ele apareceu como rei fracassado, marido fracassado. Verso 3 ele aparece como o sacerdote fracassado, porque a mulher, a Sarai, aparece como uma sacerdotisa, dando uma bênção para ele com a sua escrava. E agora ele aparece como o juiz fracassado no verso 5. Por quê? Olha, observe aí que Sarai toma a frente e dirige de novo a Abrão. Primeiro, e por que ela faz isso? Primeiro porque ela está... a situação de Abrão aqui, na cabeça dele, é muito cômoda e confortável em relação a essa situação.
Ele está apático, ele está passivo, ele está inerte e ao mesmo tempo também ele está ofendido porque Sarai tomou o lugar dele. Segundo, porque Sarai não vê também da parte de Abrão nenhuma iniciativa para proteger ela das ofensas de Agar. E terceiro, meus irmãos, mais uma vez, como se repetiu nos outros capítulos, Abrão é covarde e medroso. E o que basicamente o conflito aqui está... A gente percebe que o conflito provoca primeiro, todos se tornam reféns dos seus pecados. Nesse conflito, todos são humilhados por Deus em seus pecados, todos estão fora do seu devido lugar e todos estão querendo tomar o lugar um do outro. E perceba que na fala de Sarai, ela afronta Abrão. Como é que ela faz isso? Primeiro ela culpa Abrão. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ela depois justifica isso, se isentando da responsabilidade dela quando ela vai dizer: eu te dei minha serva. Depois ela exige e reivindica, e em certa medida ela não está errada não. É a esposa dele. Mas a situação aqui é muito delicada nesse conflito, porque todos são culpados nisso. E veja, ela reivindica uma postura de Abrão como juiz da casa. Quando ela diz: ela me desprezou. E Sarai também, ela humilha Abrão quando ela diz: julgue o Senhor entre mim e ti. O culpado é você. E aqui, meus irmãos, a gente até precisa considerar alguns aspectos do coração de Sarai no que diz respeito a por que ela tenha feito isso nos versos 1 e 2, de ter tomado aquela decisão de entregar a escrava. Ela sabia que aquilo era pecado, mas observe, talvez, meus irmãos, Sarai quisesse demonstrar o amor que ela tinha para o seu marido e não ver ele naquela condição. Talvez ela quisesse agradar o seu marido e tentar de alguma forma se sacrificar, tendo que dar sua própria escrava para que ele se deitasse com ela para ter um filho. Talvez ela fizesse isso na intenção realmente de fazer com que o seu marido não ficasse naquela circunstância e condição que diante da sociedade ele era considerado inferior por não ter descendentes. É interessante ver, minhas irmãs, que isso é corriqueiramente possível acontecer dentro da casa de vocês com seus respectivos maridos e filhos. E justificar uma decisão tola, estúpida, uma postura tola, estúpida, errada, pecaminosa, quando você geralmente diz: mas eu fiz isso por amor ao meu marido, eu fiz isso por amor aos meus filhos, Deus sabe que eu fiz isso porque eu os amo, eu quero o bem deles. Mas observe, quebra-se o primeiro mandamento, quebra-se a primeira tábua que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, que é a essência de tudo na nossa vida, na nossa relação com Deus. E como ele diz que, consequentemente, se você ama o seu Deus de todo o seu coração, você vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que age dizendo: eu fiz isso por amor aos meus filhos, não apenas comete idolatria, como também, perceba, isso é grave. Não é uma coisa tão assim simplória. Em certa medida, você está dizendo: eu estou tomando o lugar sacrificial, penitencial do nosso Redentor Jesus Cristo. Eu quero ser a justificadora do meu marido e dos meus filhos. Isso pode acontecer também com os homens, em certa medida. É isso. E basicamente, o que acontece aqui no contexto do verso de número 5. E aqui observe, a gente precisa ser justo com Sarai, porque Sarai, ela não era uma mulher insubmissa, ela não era infiel, ela não era uma descrente, ela não era uma mulher desobediente, apesar daqui estar nos relatando que ela desobedeceu. Você pode confirmar isso lá em 1 Pedro capítulo 3, vai para os versos 5 e 6. E a gente precisa testemunhar que é a favor dela e ser justo, né? Olha que o capítulo 3 de 1 Pedro, o que o apóstolo Pedro vai nos mencionar? Ele dá um bom testemunho de Sara, que o nome é Sara, que transforma-se, né? Uma outra mulher aqui. Então ele vai dizer, olha o bom testemunho que ele dá, quando ele vai orientar aqui no capítulo 3 sobre a necessidade das mulheres que têm maridos incrédulos, maridos ímpios, mesmo que ele seja até membro da igreja, mas maridos descrentes, incrédulos, qual a postura que uma mulher crente deve ter com esse tipo de marido? E ele vai dizer: dê testemunho sendo submissa a ele.
honrando seu marido, respeitando seu marido, em uma circunstância difícil, que talvez para a época, que era muito comum que o marido, quando ele ia tratar ou corrigir a esposa, ele usava da força física para isso. Isso ia acontecer naquela época. E olha o exemplo que ele dá do bom testemunho de Sara. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Opa! Você vê que Sarai não esperou em Deus naquele momento do capítulo 16, mas ela foi restaurada, ela foi corrigida, ela foi transformada pelo Senhor. E veja, que Sarai foi chamada da mulher, uma dessas santas mulheres que esperaram em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual, olha a honra que Sara recebe aqui, do qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então veja, ela não era própria dela a desobediência. Mas veja, meus irmãos, o que isso nos ensina? Que as mulheres mais piedosas e crentes também estão expostas a cometerem pecados escandalosos. Como também, não precisamos citar os textos bíblicos, porque Hebreus capítulo 11 também deixa isso muito claro, quando nos menciona Abrão e Abraão, obviamente posteriormente. Abrão também era um homem sério, ele não era omisso, ele era um homem piedoso, que cuidava da sua casa. Contudo, ao que nós aprendemos também o fato de que Deus também, ele trata o coração dos homens mais piedosos de uma igreja, disciplina estes homens mais piedosos da igreja, humilhando eles diante de todos, especialmente dentro da sua própria casa, para que ele não faça como Davi, que se ensoberbeceu, ficou orgulhoso e quis mostrar a sua prosperidade e o seu poder como sendo a sua força. E Deus fez cair sobre ele e sobre a nação de Israel uma peste, uma pestilência, uma pandemia de durante 3 dias que matou 70.000 homens. Leia o Salmo 6 e você verá exatamente as palavras de Davi, o que foi que Deus fez com ele, o quanto que Deus o humilhou durante 3 dias. E por último temos a fuga. A parte mais dolorosa dessa história, quando diz: respondeu Abrão a Sarai. Aqui nós temos a primeira fuga: a tua serva está nas tuas mãos. Talvez eu posso dizer com certeza, vou me arriscar a dizer, todos nós homens aqui já dissemos isso para nossa mulher, para nossa esposa: a tua serva está nas tuas mãos, é problema teu, procede segundo o melhor te parecer. Abrão, meus irmãos, não há julgamento mais injusto do que quando um juiz entrega o que está se queixando, entrega a ele ao seu próprio coração que está com raiva, ódio e com desejo de vingança. E foi o que Abraão fez. E a fuga de Abrão começa exatamente quando ele deveria resolver aquele conflito. Veja como que ele deveria resolver esse conflito. Simplesmente ele deveria ouvir a sua esposa com paciência. E aprenda essa lição. Eu vou aqui relatando isso, mas entenda que isso já é aplicação. Ouvir a esposa dele com paciência. Após ouvir todas as reclamações dela, todos os desaforos que ela vai dizer, porque em certa medida ela tem razão. A culpa é nossa. Em vez, depois de ouvir ela, ele sentar ao lado dela e dizer: eu pequei contra você, me perdoe, eu não devia ter permitido que você tomasse frente dessa situação, eu pequei contra Deus e contra você porque eu consenti essa ideia estúpida, porque eu sei que você estava desesperado, eu sei que você perdeu em certa medida a paciência, você em certa medida se esfriou e eu devia ter te acalentado. Em vez dele tirar o fardo daquele peso que estava sobre a sua esposa, porque as mulheres não suportam esse tipo de fardo. Mulheres não foram feitas para serem fortes. Mulheres são frágeis. Mulheres são como peças de porcelana. Eu geralmente digo para Raquel e para eu lembrar. Não é para ela não, é para eu lembrar.
para que eu possa me lembrar. O nome Raquel significa ovelha. E às vezes Deus me lembra: eu te dei uma ovelha de uma lã muito fina. Cuidado ao tosqueá-la. Cuidado na hora que você for tosqueá-la e tirar a lã dela, porque essa ovelha é de uma lã muito fina. Meus irmãos, em vez dele tosquear com cuidado a lã dessa ovelha, ele simplesmente se vira para ela e diz: problema é seu. Te vira, a escrava é sua, a ideia foi sua. Se vira. O que exatamente aconteceu em Gênesis 3, capítulo 11, verso 13. Eu me lembro que eu já preguei um sermão sobre isso, mas olha o que acontece no Jardim do Éden, quando Deus perguntou a Adão: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Abraão repetiu o mesmo pecado do seu pai Adão. E nós temos cometido o mesmo pecado dos nossos pais Abraão e Adão. Não há como fugir disso. A segunda parte da fuga, quando nós somos lembrados de que ela se concretiza, obviamente, meus irmãos, não haveria outra saída para essa mulher, senão que na mente dela, Agar, depois de ter sido maltratada, porque ela era escrava, Sarai estava com ódio dela. Não queira ver uma mulher, meus queridos irmãos, quando ela está com ódio. A medida do tanto que ela ama é a medida também que ela vai odiar. O que nos consola é que a medida que Deus nos ama é a medida também que Ele vai nos chicotear. Mas veja, ela maltrata. A expressão que é usada para dizer que ela humilhou está dando a ideia de que eu não vou aqui ousar dizer que ela bateu na sua escrava. Talvez não, eu creio que não. Isso não aconteceu, mas eu imagino que a humilhação foi de dar a ela serviços pesados, de tratá-la com ofensas terríveis, e a posição de escrava que ela estava permitia que Sarai fizesse isso com Agar, pelo menos na sua convenção social. Há um detalhe aqui: Agar está grávida. A corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. O que nós somos ensinados aqui é que nós somos como Agar. Aqui Deus está nos mostrando no sermão de Moisés, no capítulo 16, no verso 6, que nós somos comparados a Agar, o lado mais fraco da história. E a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco da história. Somos como escravos. Somos aqui lembrados que nós somos a parte mais frágil dessa situação. Somos a parte que mais sofremos diante das humilhações e das consequências de decisões erradas e pecaminosas. Perceba, essa sessão começou no Egito, porque fala de Agar. E ela vai terminar com a fuga para o Egito. Você deve se lembrar, Agar como egípcia, sua origem, ela é agregada à casa de Abrão, ela passa a ter o cuidado, ela passa a ter em certa medida os mesmos benefícios sociais, culturais e até espiritual, mesmo sendo escrava, de uma mulher que é tratada com respeito, de uma mulher que é tratada com o devido cuidado e apreço que um casal, uma família piedosa tinha, de tratar bem os seus servos, de dar o bom testemunho da aliança do Senhor a esses servos, para que eles também fossem contados como membros da aliança do Senhor. E veja o mau testemunho que esse homem deu, não apenas para sua esposa, não apenas para todos os outros membros, servos, servas e famílias que serviam eles,
mas principalmente deu para Agar, que era a serva mais próxima de Sarai. E essa mulher foge com o filho dele. Olha que embrulho maluco isso aqui. E como que essa situação, que até o momento, na perspectiva humana, era assim que acabaria a história de Abrão. E aqui, meus irmãos, a ruína seria certa. É uma circunstância que, da mesma forma que Adão se vira para Deus, aponta para Eva e diz: eu repudio essa mulher, uma proposta de divórcio, a fala de Adão. É a mesma que acontece aqui, quando também a fala de Abrão expressa repúdio, abandono e uma proposta de divórcio para Sarai. Talvez, por um milímetro que seja de um bom senso, Sarai não desconta em Abrão, mas ela desconta na escrava, para que a coisa não fique pior. E essa casa está a ponto de ser desfeita com a fuga de uma escrava que carrega o filho dele. Eu quero que você entenda, para que a gente feche aqui o verso 6, essa primeira sessão. Assim como Agar, eu vou repetir alguns pontos. Assim como Agar, também viemos do Egito. Mas, meus irmãos, quando estivermos humilhados em um conflito, nós precisamos ser lembrados de que fugir para o Egito não será a solução desse conflito. Da mesma forma que Deus nos avisa com graça, amor e misericórdia. Eu não sei como é que está a sua casa. Talvez você esteja nessas mesmas circunstâncias, em mais ou menos medida aqui que Abrão. Mas eu quero lembrá-los de que, seja qual posição Deus lhe colocou, se você é a esposa, se você é o marido, filhos, pais, em vez de fugir para o Egito, lembre-se, não tente se safar dos seus pecados em meio a estes conflitos. Em vez de fugir para o Egito, corramos para clamar a Deus, que pode nos socorrer destes conflitos em nossa casa e também na nossa igreja. A única forma de se resolver esses conflitos é: arrependa-se do seu pecado, se humilhe diante de Deus e daqueles que estão envolvidos nesse conflito. A pergunta aqui que nós devemos fazer, meus irmãos: de quem foi a culpa de tudo isso? De quem foi a culpa de tudo o que aconteceu? Observe aqui o enredo, como é forte em nos mostrar. Sarai tenta tomar o lugar do marido. Abrão foi submissa a Sarai. Agar tentou tomar o lugar de Sarai. E eu repito a pergunta: de quem foi a culpa de todo esse conflito? Os capítulos mostram que nós não temos um único culpado nessa história. Todos são culpados nessa história. Nós aprendemos que todos nós somos responsáveis por tudo o que acontece no conflito quando nós o provocamos. Porque no final das contas, meus irmãos, não apenas um tenta tomar o lugar do outro. Quando Agar tenta tomar o lugar da sua senhora, quando Sarai tenta tomar o lugar do seu senhor, na verdade, todos estão tentando tomar o lugar de Deus nos seus planos e propósitos. Isso é natural do homem, tentar tomar o lugar de Deus naquilo que cabe exclusivamente a ele, das suas prerrogativas. Quando filhos tentam tomar o lugar dos seus pais, na verdade é porque toda a família está tentando tomar o lugar de Deus. Quando esposas se levantam contra os seus maridos, é porque este casal está tentando tomar o lugar de Deus. Quando membros de uma igreja se rebelam contra os seus presbíteros e ministros, é porque estes ministros e presbíteros também estão tentando tomar o lugar de Deus. E qual é a saída para tudo isso? Nós vamos ver isso a partir do verso 7 até o verso 16 no próximo sermão. Amém. Oremos.